Olá pessoal, aqui é Daniel Moser, sou médico urologista dedicado aos problemas de próstata e às disfunções miccionais. Hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da série RES1, que é a terapia utilizada para próstatas aumentadas, a terapia minimamente invasiva, na qual o paciente vai para um procedimento, não é cirurgia, ao porte de uma endoscopia. Acreditem, ao porte de uma endoscopia, ele consegue realizar o tratamento dessa sua próstata sem precisar do uso do medicamento, sem precisar de uma cirurgia propriamente dita. E nós explicamos isso com detalhes lá no primeiro episódio da série. Então você que ainda não assistiu, volta ali, RES1 episódio 1, né? O título ali da mensagem é Como Murchar a Próstata, você vai ver isso com detalhes. Mas hoje o assunto que tem sido motivo de muitas perguntas é: para quem é indicado o RES1? Bem, você já percebeu e já viu e já entendeu que é para os pacientes que têm a próstata aumentada e dificuldade para urinar. Agora a grande questão é, para todos os pacientes essa terapia é indicada? Vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes para nós entendermos por que existem uns candidatos que são mais favoráveis à terapia RES1 e outros menos favoráveis. Os trabalhos que foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos por volta de 2015, 2016, que levaram à autorização desse procedimento no órgão americano, que é chamado de FDA, eles fizeram séries com pacientes que tinham próstatas de até 80 gramas, tá? Então aí vai a primeira informação, anote aí para você. O candidato ideal é aquele que tem próstatas de até 80 gramas. Ou seja, próstatas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 gramas. E aí você também já nisso pode se perguntar, né? Mas me explique um pouquinho melhor, doutor. Próstatas menores também podem causar obstrução? São só as próstatas grandes? Sim, a questão de causar obstrução, ela é muito mais provável de ocorrer quando a próstata é maior. Mas nós sabemos que próstatas menores, quando nós falamos próstatas menores, eu estou falando ali uma próstata em torno de 40 gramas, que ela é aumentada perto da próstata de um jovem, que é em torno de 20 gramas, mas não é uma próstata tão grande como uma próstata de 80 gramas. Aqui mesmo no canal tem vídeos falando assim, é a mesma coisa eu operar uma próstata pequena e uma próstata grande. Nós já explicamos que não, né? Existe uma série de diferenças, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório. Mas vamos lá, eu estava falando que próstatas de 40 gramas também podem ser obstrutivas. Por quê? Porque ela não cresce, não se expande tanto, dando aquele volume enorme de próstata, mas ela cresce para dentro, para o canal da urina, promovendo uma obstrução, ou seja, uma dificuldade na passagem de urina. Então, falando ali desses tamanhos de próstata na utilização do RES1, nós vemos que os trabalhos foram para próstatas de até 80 gramas. Então, esse é o primeiro pré-requisito para você ser um candidato ideal. Por que eu falei candidato ideal? Próstata até 80 gramas. Porque já há trabalhos dando segurança e eficácia e resultados em próstatas maiores. Sim, 90 gramas, 100 gramas, até 120 gramas. Já existem séries de trabalhos utilizando essa terapia do vapor de água, o RES1, para próstatas grandes, mais de 100, 120 gramas, tá? Nossa casuística aqui no Brasil, já fazendo o procedimento desde o ano passado, já estamos há quase 10 meses com realização desses procedimentos, uma ótima casuística e ótimos resultados. Nós sim, já tivemos pacientes com próstata de até 100 gramas e os resultados também foram muito bons, tá? Comparáveis àqueles pacientes com próstatas menores. Então, hoje, aqui no nosso serviço, na nossa clínica, uma próstata de 100 gramas, ela já não é uma contraindicação absoluta para o RES1. Nós vamos te receber, avaliar outras questões, que eu vou falar ainda nesse vídeo, mas você não está já sumariamente excluído para terapia RES1, tá? Temos o candidato ideal até 80 gramas, mas se o cliente que realmente ele quiser preservar a ejaculação, saber, né, que o seu resultado pode não ser tão bom, tão favorável quanto uma próstata menor,
nós já temos então casuística mostrando que essas próstatas maiores funcionam bem. Além de ter essa próstata nessas condições, nesses tamanhos, a outra questão é você não ter o diagnóstico de câncer de próstata, né? Isso aqui, para nós urologistas, pode até parecer óbvio, mas para o paciente, para o cliente, é muito importante saber disso. Essa terapia ela é exclusiva para hiperplasia de próstata, aumento benigno de próstata, próstata inchada, ou assim como você quiser utilizar essa terminologia, tá? Mas então você não pode ter câncer de próstata. Então esse é um outro pré-requisito para você ser um bom candidato. A outra questão, para quem é o Rezum, número 3, anote aí, são para os pacientes que têm uma contratilidade da bexiga preservada, que não perderam exageradamente a função da sua bexiga. Por que eu estou falando isso? Também tem vídeo aqui no canal, você pode ir lá ver com mais detalhes, né? O que acontece se você adiar demais a cirurgia, né? A bexiga que perde a contratilidade. Então, é fácil de nós entendermos por quê. Vamos lá. Nós temos as terapias que tiram tecido prostático, tá? Aqui eu tô falando da terapia que eu mais utilizo, a enucleação de próstata, por exemplo. Você tira todo o miolo da próstata, não toda a próstata. Então você tem uma redução importante do tecido prostático. Já na terapia Rezum, não. Você aplica o vapor de água, então nesse procedimento você não vai ter a retirada do tecido. Simplesmente esse vapor de água vai agir e vai murchar o tecido. Então ele continua lá, só que ele vai estar num volume menor. Então já dá para você entender, mesmo sendo leigo, que as terapias que retiram tecido, que nós chamamos de terapias ablativas, elas diminuem mais a resistência para a passagem da urina. E essa terapia Rezum diminui menos, tá? Ali eu diria em cerca de 30%, 40% dessa resistência à passagem da urina. Portanto, se você é um paciente que adiou demais o seu tratamento e a sua bexiga já perdeu um pouco de contratilidade, não é uma contraindicação absoluta, mas já tem que ser visto com outros olhos, porque você pode ficar insatisfeito com esse resultado. Eu vejo aqui, eu tenho grupos de WhatsApp com muitos urologistas e teve um senhor que colocou lá certa vez um comentário da seguinte forma: olha, o paciente estava usando sonda, fez o Rezum e não conseguiu tirar a sonda, não teve bom resultado. Eu perguntei a esse senhor, né, meu senhor, mas o senhor avaliou essa contratilidade dessa bexiga, funcionava bem? E no fundo, no final, a gente foi ver que essa bexiga já não contraía muito legal. E aí isso aí acaba sim gerando maus resultados para a terapia Rezum, tá? Então você já viu aqui só nesse pequeno vídeo 3 características muito importantes para saber se você é um candidato à terapia Rezum, né? Próstatas até 80 gramas, a indicação oficial, podendo estender, já existem trabalhos com próstatas um pouco maiores, em torno de 100 gramas. O número 2, você não pode ter câncer de próstata diagnosticado. Número 3, a sua bexiga tem que ter uma contratilidade boa para você ter um resultado melhor, um resultado mais favorável nessa terapia Rezum. A outra coisa muito importante é processos inflamatórios e infecciosos em vigência. Então, se você está ali com uma prostatite, está com uma infecção de urina, não dá para você fazer esse procedimento, você tem que tratar isso antes, né? E os pacientes que têm prostatite recorrente também tem que saber de um ponto muito importante. Saber que quando você faz a terapia Rezum, o seu tecido prostático ele não vai embora, né? Como as terapias ablativas que retiram tecido, ele vai ficar ali. Então, tem que ficar claro nessa conversa com o paciente que pacientes que têm prostatite recorrente, eles, claro, vão ter uma maior propensão de continuar com essas prostatites, uma vez que ela ocorre justamente nessa parte da próstata, no miolo da próstata, que nós chamamos aqui, urologista, de zona de transição, tá? Então, um alerta, na verdade, não é uma contraindicação, mas um alerta para os pacientes que têm prostatite recorrente. Ficar um pouquinho mais atento com essa questão. E o último caso que eu chamaria atenção são os pacientes que têm uma próstata extremamente pequena, mais obstrutivas. Eu estou falando aí próstatas de 20, 30 gramas, que porventura, por vezes, o problema não é exatamente de hiperplasia de próstata. É uma doença numa região, é a transição entre a próstata e a bexiga, chamado colo vesical, né? Então você pode chamar isso aí de hipertrofia do colo vesical, obstrução primária do colo vesical, síndrome de Marion. Então muitos pacientes perguntam aqui
nas perguntas do YouTube, né, se para síndrome de Marion o Rezum é possível ser realizado. Essa opinião é dividida, tá? No cenário urológico, tem urologistas que não veem problema nenhum, que apoiam, inclusive, a realização do procedimento em pacientes com obstrução do colo vesical, síndrome de Marion, e outros que já não acham a terapia mais interessante, que eu me enquadro, tá? Eu já acho que não é um cliente ideal para terapia Rezum. Você pode fazer uma ressecção do colo, que talvez você tenha um benefício muito semelhante e talvez até mais eficaz, tá? Então, eu fiz esse vídeo, o episódio 2 da série Rezum, para mostrar e para explicar para você com uma vivência bem prática, né? Deu para você perceber quem que são os candidatos e para quem que a terapia Rezum se destina, tá? Eu vou ter outros vídeos dessa série, né? Teve até um comentário no vídeo anterior perguntando, né, se esse procedimento está coberto, não está. Calma, esse vai ser assunto de um outro vídeo, como que funciona a parte de cobertura do Rezum, como você tem acesso a essa tecnologia, tá bom? Bem, eu vou falar para você o seguinte: se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil, essa informação, se ela pode ser útil para pessoas aí que estão buscando essa terapia, aperte aqui no botão de compartilhar, mande para os seus grupos. Se você gostou, dê o seu like, mande seus comentários, mande suas perguntas, que elas vão ser muito importantes para nós respondermos aqui e produzirmos novos conteúdos para você ficar também aí um expert em disfunções miccionais. Até o nosso próximo encontro.